Bom dia, Bom dia, eu sou o Carlúcio da Simone. eu sou a Simone do Carlúcio. Nós somos casal responsável da região Brasília 4 do Movimento das Equipes de Nossa Senhora em Brasília. Queríamos dar as boas-vindas a você que é paroquiano do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima e a todos os equipistas das regiões Brasília 1, 2 e 3 e 4 que têm a honra de ter o Padre Eduardo como conselheiro de suas equipes. Nós vamos chamar agora Lúcia e Marcos, casal equipista da equipe 67 do setor C da região Brasília 4, que vai passar esse dia conosco em oração e reflexão. Um bom dia para todos. Amém. Olá, eu sou a Lúcia Rosa, do Marcos Maurício. E eu sou o Marcos Maurício, da Lúcia Rosa. Nós estamos hoje reunidos com muita alegria para esse dia de reflexão junto às equipes de Nossa Senhora. Nós somos da região Brasília 4, da equipe 67C. E estamos aqui hoje para passarmos um dia refletindo a respeito dos dons do Espírito Santo. E no decorrer dessas reflexões, nós vamos fazer algumas pausas, algumas dinâmicas. Então nós já te convidamos a, desde agora, abrir o seu coração. É verdade que nesse tempo que estamos vivendo, esse distanciamento tem nos colocado inúmeros desafios, mas também somos convidados a, neste tempo, de maneira especial, como cristãos que somos, como somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo, a ultrapassar esses desafios. E é por isso, com muita alegria, que hoje nós nos reunimos aqui para estas reflexões. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós já te convidamos a pegar um papel, pega uma caneta, faz as anotações daqueles pontos que mais te chamaram a atenção. E eu te convido principalmente a, nesse dia, ter um coração aberto e disponível. Quando estamos reunidos em nome do Senhor, e é isso que fazemos neste dia, Ele está no nosso meio, assim diz a palavra. Então o Senhor está conosco por meio dessa interação, mesmo que virtual. É Jesus que se faz presente. Então acolhamos com atenção, no lugar mais precioso do nosso coração, tudo aquilo que hoje será partilhado. Fiquemos agora então com o Padre Eduardo Peters. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo
impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Fiquemos de pé para aclamar ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, permitam-me hoje começar esse processo de preparação para o dia de Pentecostes, refletindo sobre os dons do Espírito Santo e, na medida do possível também, utilizando das leituras que estamos realizando na nossa liturgia da palavra. Hoje, o texto dos Atos dos Apóstolos mostra Paulo justamente continuando a sua atividade de anúncio do Evangelho, chegando agora à cidade de Éfeso, cidade em que ele permaneceu algum tempo e que lá ajudou a constituir uma comunidade. E a comunidade é formada do número de 12, no primeiro momento, daqueles que recebem o Espírito Santo,
porque já tinham feito a experiência do batismo de João, que era o grande chamado de conversão e de preparação para o reino de Deus. E agora Paulo, sabendo que eles eram pessoas tementes a Deus, faz agora o batismo verdadeiro, vamos dizer assim, não que o de João não fosse, mas o batismo pleno, que se dá justamente nos desígnios de Jesus Cristo, que envia os apóstolos para que na palavra dele batizem toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está explicitado no Evangelho de Mateus. Paulo, então, agora em Éfeso, realiza o batismo pedido por Jesus a estes 12, que não conhecem o Espírito Santo, mas que, sendo batizados e recebendo a imposição das mãos da parte de Paulo, recebem a graça do Espírito Santo, que imediatamente age, para que eles possam falar em línguas e profetizar. É bonito justamente esse sinal carismático, do Espírito Santo. E quanto a gente está falando de sinal carismático, não estamos falando necessariamente da renovação carismática, estamos falando da palavra mesmo, Haris, que tem a mesma origem da palavra caridade, ou seja, o que faz com que profetizem, o que faz com que eles possam falar em línguas, é exatamente essa força que é o Espírito Santo, que se identifica de modo pleno como o amor do Pai e do Filho. O amor de Deus derramado no coração dessas pessoas os potencializa de modo que eles podem realizar as ações carismáticas necessárias para a vida e a vida em plenitude. É disso que estamos falando hoje, quando tratamos do tema da presença do Espírito Santo. Estamos falando de uma força que vem da parte de Deus, que é o próprio Deus e que é capacitante da experiência humana, que potencializa a experiência humana em perspectiva de plenitude. Esse Espírito é derramado em nossos corações, já dizíamos ontem, por desígnio de Deus, que não quis uma relação com o homem que fosse traduzida no distanciamento, na mera contemplação do corpo glorioso de Cristo no mundo. Não, Deus não quer uma relação onde nós estejamos fora dele e ele fora de nós. Deus quer essa intimidade mais profunda, a ponto de que o homem se torne com ele uma coisa só. Por isso, o Cristo entra no céu para levar a nossa humanidade e, ao mesmo tempo, envia para nós o seu Espírito. A natureza humana entra na experiência divina e a experiência divina entra na natureza humana, tornando a comunhão muito mais perfeita. O reino de Deus, então, é um reino imaterial. Não está, segundo a lógica da experiência deste mundo, mas é, sobretudo, transcendente e se traduz de modo muito claro nessa comunhão entre o Deus e os homens. Nos dons que nós estamos, então, dons carismáticos, ou seja, forças que vêm aí dessa única força que é o Espírito Santo, é dinamis, a palavra grega para a virtude ou para o dom. Essas realidades vêm do Espírito Santo e são forças capacitantes. A primeira que nós refletimos ontem é a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria, na verdade, é a capacidade de conhecer para agir. É a força que vem do Espírito Santo para ajudar o homem na escolha constante do bem. A sabedoria, ela atua de modo bastante concreto naquilo que é o nosso intelecto prático. Então, o Espírito fala à nossa consciência e forma a nossa consciência para que nós sejamos capazes de, dentro das circunstâncias da vida, eleger e amar o bem. Essa é a sabedoria. Consiste, sobretudo, então, num conhecimento
da verdade e do bem, orientado para a ação. O homem sábio, então, é aquele que é capaz, né, de perceber naquilo que são as circunstâncias da vida a melhor maneira de proceder em Deus. Adquirir a sabedoria pode ser, por um lado, um esforço humano, mas que só pode ser pleno se completado pela graça divina. Tanto que Jesus faz contraposição entre a sabedoria mundana e a sabedoria divina. Alguns homens no mundo se julgam sábios e calculam as suas ações a partir do pragmatismo e da percepção do mundo. O verdadeiro sábio, na verdade, se deixa conduzir pela graça de Deus. Não é pragmático, porque muitas vezes o bem se coloca de modo mais exigente do que a mera lógica do custo-benefício. Hoje nós vamos vendo muitas decisões sendo tomadas no mundo, às vezes desprovida de sabedoria do alto. Simplesmente pautada e calculada por aspectos humanos que, na sua própria humanidade, encontram a sua inconsistência e a sua fragilidade. A sabedoria que vem do alto é essa capacidade de compreender o mundo e de decidir as suas ações a partir de Deus mesmo. Por isso, é uma sabedoria que busca um percurso redentor, que se abre justamente para as decisões da escolha dos bens não naturais meramente, mas dos bens sobrenaturais. A sabedoria constitui, então, um ordenamento para a santidade, porque, de fato, nos capacita para escolher aquilo que é melhor segundo Deus e não segundo os nossos próprios interesses. Ela não é ciência no sentido mero, né, da palavra ciência. Não se trata simplesmente de ser um sabichão, né, que conhece as coisas todas e tem opinião para tudo. Na Sagrada Escritura, vamos ver que o sábio fala pouco, escuta muito, que se esforça, sobretudo, para olhar a realidade desse mundo a partir da vontade soberana de Deus, renunciando muitas vezes às suas próprias convicções, no sentido de abraçar aquilo que é divino. Pedimos hoje, de modo muito concreto a Deus, o dom da sabedoria. Ou seja, que nós sejamos enriquecidos por esse conhecimento divino que nos forma para o bem, que nos orienta para o amor e que nos prepara para a plenitude. Vinculado a esse dom da sabedoria, nós estamos hoje também celebrando o dom do entendimento, né? E a questão do entendimento, hoje mesmo, como a nossa reflexão inicial nos sugeria, podemos aprender da Virgem Maria. Entendimento é compreensão, o dom do entendimento é a compreensão das coisas do alto. Ou seja, esse discernimento que somos capazes de fazer daquilo que é a realidade transcendente. Profundamente vinculado à experiência da fé, mas que é resultado também da acolhida de Deus. Entender as coisas do alto e acolher as coisas do alto é permitir justamente que a realidade revelada possa ter um influxo maior sobre nós. Entender aquilo que Deus quer nos mostrar é o que precisamos para poder orientar também de modo concreto a nossa vida. O entendimento, mesmo que superficial, do mistério. A Sagrada Escritura dizia que a Virgem Maria guardava todas as coisas no seu coração. Ou seja, deixava na sede decisional, né, do seu coração, aquelas realidades divinas que a formavam e a educavam para viver tudo aquilo que Deus havia designado para ela. Por isso, Simeão, quando diz, uma espada de dor vai traspassar
a tua alma. Jesus, quando diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus, quando diz: mulher, eis aí o teu filho, na experiência da cruz, permite a Maria fazer um entendimento na construção da sua história com Deus, de todas as coisas que ela precisava abraçar na sua vida e que ela, com generosidade, começou a acolher desde que disse ao anjo: faça-se em mim a tua vontade. Nessa experiência do entendimento estão os discernimentos necessários para fazermos a respeito da nossa vida. A força e a capacidade para compreender os sinais dos tempos e a capacidade de ler a história a partir também daquilo que é a vontade de Deus. O entendimento foi também colocado no coração de Pedro quando Deus mostrou a Pedro a necessidade de se abrir também ao anúncio do Evangelho aos pagãos. O entendimento chegou a Paulo quando Paulo é cegado pela graça do Espírito Santo e no chão, sem poder ver, encontra de modo pleno Jesus Cristo, que diz: eu sou aquele que você persegue. O entendimento que dá a Barnabé também a inspiração de chamar Paulo para fazer o anúncio do Evangelho junto com ele. E podemos citar tantos outros, e ainda hoje na igreja, na experiência dos concílios ecumênicos realizados na história, o entendimento do que é necessário para que nós possamos passar essa experiência da nossa vida segundo aquilo que é a vontade de Deus, sabendo interpretar as circunstâncias à luz também da experiência do Evangelho. Até hoje, nesses tempos difíceis que estamos passando, de pandemia, não podemos nos limitar meramente à lógica dos problemas mundanos, econômicos, políticos, sanitários, sociais. É claro que todas essas coisas nos afligem, nos incomodam, nos perturbam, mas precisamos pedir o entendimento desse tempo também em Deus. E talvez estamos deixando passar algumas coisas que são significativas para a nossa própria reflexão nesse tempo de pandemia. Ou o Senhor não está nos exortando a percebermos determinadas coisas nas nossas vidas que precisam ser ajustadas? Talvez precisamos ter um entendimento em Deus do nosso relacionamento, da nossa relação com o nosso trabalho, da relação com os membros da nossa família, de recuperar o entendimento e o afeto em relação aos nossos pais idosos, de realmente retomar no nosso coração o entendimento do que é a fome, do que é a fragilidade social, do que é a fraqueza dos nossos irmãos. O entendimento e a gratidão, inclusive, de todas as coisas que recebemos e que nos permitem, talvez, passar por esse tempo de quarentena com uma certa preocupação, mas também com uma certa tranquilidade, porque aquilo que temos e que nos foi dado pela graça de Deus, nos permite muitas vezes esperar. Como nós precisamos crescer no entendimento que essa leitura do mundo a partir de Deus, consolidada na experiência concreta da nossa vida. Do mesmo modo como fez Maria, do mesmo modo como fez Pedro, como fez Paulo e como fizeram tantos e tantos durante a história, se tornando dóceis a essa presença do Espírito Santo e acolhendo a experiência desse dom como ordenamento também para a nossa plenitude. Se a sabedoria nos permite agir de modo concreto para o bem e para a nossa santidade, o entendimento nos permite guardar no nosso coração de modo mais pleno a vontade e a revelação de Deus. Peçamos ao Senhor então hoje essa graça do Espírito Santo que amplie o nosso entendimento a respeito da nossa vida, a respeito do mistério da fé, a respeito das coisas que precisamos efetivamente realizar no tempo e na história.
para que nós também, formados e educados pela graça do Espírito Santo, sigamos realizando essa obra de redenção, participando do mistério da salvação de Cristo, a partir também da oferta das nossas vidas. Temos muito, o que crescer, talvez, nessa experiência. Nessa sociedade hoje tão fragmentada e tão partida, onde as pessoas parece que têm que tomar partidos e decisões a respeito de quem apoia quem, Gostaria de ver os cristãos apoiando a caridade, apoiando o Evangelho, apoiando o bem comum, apoiando a solidariedade, apoiando a fraternidade universal. Quem caminha nessas perspectivas que são próprias do Evangelho, provavelmente erra pouco na sua vida, porque de fato se deixa conduzir mais por Deus do que pelo seu próprio tirocínio. Peçamos ao Senhor essa graça, de uma docilidade ao Espírito Santo, a ponto de escutarmos essas intuições e de nos deixarmos conduzir por Deus em vista daquilo que é melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acabamos de participar dessa primeira reflexão a respeito dos dons de sabedoria e entendimento. E a gente pode notar que a sabedoria é essa força que nos impele a conhecer para agir. Agir no caminho do bem, no caminho da virtude e no caminho da santidade. A sabedoria dos homens é diferente da sabedoria de Deus. E é nesse sentido que nós temos de pedir o Espírito Santo para caminharmos no sentido do bem. Porque essa sabedoria provém do céu, é um dom do Espírito Santo e por isso devemos recorrer a ele. E o dom do entendimento, nesses tempos que vivemos tão difíceis e de grandes desafios, nós precisamos pedir a Deus o dom do entendimento, para poder fazermos uma leitura espiritual daquilo que Deus quer para nós no momento que nós estamos vivendo. Como a Lúcia colocou no início, novas situações que nós ainda não havíamos vivido. Mas o que Deus quer dizer para nós? O que Deus espera de nós nesse tempo? Como nós podemos ver o que Deus está fazendo? Como nós devemos ver, observar e buscar entender o que Deus está fazendo em nós, nas nossas famílias? Então o dom do entendimento é aquele em que Deus nos dá a graça de ver o mundo, ver os sinais do mundo, mas ver a mão de Deus agindo no mundo, agindo em nossas vidas, nos transformando, nos dando a graça de ver a graça dele e a mão dele agindo. Então, mas vocês acham que é só ficar aí ouvindo? Não. Vamos ter de trabalhar também. E para isso nós temos uma atividade que nós propomos para essa primeira reflexão. Você vai individualmente, no seu papel e a caneta que você pegou, você vai responder a 3 perguntas. E depois vocês vão partilhar em casal. E as perguntas são: como temos feito a leitura e vivenciado os acontecimentos atuais? Então, vou repetir. Como nós temos feito a leitura e vivenciado esses acontecimentos atuais desse tempo que nós vivemos de crise, de pandemia, de tantos desafios? Como tem sido isso? Depois, nós vamos responder o seguinte: eu tenho clamado ao Espírito Santo para entender esse tempo presente iluminado por Deus? E por fim, nós vamos refletir. E como podemos aproveitar os desafios atuais para melhorar o nosso relacionamento conjugal? Então nós temos muitos desafios e somos agora provocados a entender esses acontecimentos à luz do Espírito Santo de Deus e a melhorar a nossa vida conjugal, à luz desse Espírito Santo que nos dá a sabedoria e o entendimento. Então, 15 minutinhos, vocês façam a reflexão e depois partilhem em casal e daqui a pouco a gente está de volta.